Bem-vindos ao canal. Bem, amigos, então nunca pensei que me proporia fazer filosofia contando histórias, mas na época em que essas histórias aconteceram, elas tenho certeza que eram filosofia e hoje são apenas histórias, mas vou contá-las assim mesmo. E é eu lendo Conjecturas e Refutações, do nobre Karl Popper, uma obra publicada pela primeira vez em 63, se não me engano agora, e que chegou às minhas mãos pela tradução feita pela Universidade Nacional de Brasília, por volta de 81, quando foi publicada na coleção Pensamento Científico da UNB. Então ia eu lendo essa obra de Karl Popper, Conjecturas e Refutações, e me deparei com a expressão do autor quando diz que não há como, não há onde nem como obtermos elementos para uma análise primeira do mundo, que não existe esse tipo de dados e que a única coisa que nós temos de fato é a tradição científica, as opiniões anteriores. Mas isso tampouco nos ajuda em relação à ausência de fontes por si mesmas. Essas opiniões dos antigos só mostram o percurso dos próprios antigos. E isso é, contudo, a tradição científica. E quando refleti com profundidade o que diz Popper no início dessa afirmativa, que não há onde nem como começarmos uma análise racional do mundo, isso foi um marco para mim na reflexão sobre a proposição da ciência ou da filosofia, pois parece mesmo não haver esses marcos inaugurais em parte alguma. Parece que a existência não delimita esses marcos, mas acontece de uma outra forma, de uma forma em movimento. E se nós estabelecermos marcos para o início de um pensamento racional, filosófico ou científico, isso será por nossa própria conta, e não porque está sendo lido na natureza em algum lugar, pois o todo da natureza não contém essas indicações particulares de um início de proposição ou de proeminência de alguma de suas partes. A natureza é um inteiro diferente daquele intelectualizável por nós. A natureza é uma totalidade que é um inteiro por si mesma. Ela não protagoniza alguma de suas partes. Se nós escolhemos algumas dessas partes para fazer foco, isso já é uma escolha nossa. E foi isso que aprendi com Karl Popper e dentro desse movimento internacional da filosofia da ciência do século XX.
E isso que acabei de contar é uma das obtenções reflexivas dessa epistemologia. E são daquele tipo de observações que não pode ser descartada facilmente, pois é uma percepção da consciência, é uma percepção da filosofia, da mente, da forma de nos auto-observarmos como proponentes da questão toda, de nos observarmos profundamente como sujeitos, o que queremos e o que propomos nessa aventura com que é a ciência e a visão sobre as primeiras proposições científicas. Espero que o conteúdo seja de proveito. Inscreva-se no canal, compartilhem com seus amigos e amigas. Muito agradeço a observação e o acompanhamento do canal aos amigos e até a próxima oportunidade.